Bem-vindo! Quero dar calorosas boas-vindas ao canal Grão de Mostarda. Hoje vamos ler o Evangelho de João. Permita que essas palavras cheias de conforto e verdade penetrem em sua alma, trazendo paz, descanso e uma doce consciência da presença de Deus. Se essa mensagem tocar o seu coração, eu ficaria muito grato se você pudesse curtir o vídeo e se inscrever no canal. O seu apoio me ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas e a continuar produzindo conteúdos que trazem paz e conexão espiritual por meio das Escrituras. O Evangelho de João é o 43º livro da Bíblia e o 4º do Novo Testamento. Neste Evangelho, vemos o empenho do apóstolo João em anunciar a palavra de Deus em um tempo conturbado, marcado por perseguições aos cristãos e muitas dúvidas sobre quem realmente era Jesus Cristo. A autoria é tradicionalmente atribuída ao próprio João, que se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Ao longo dos 21 capítulos, conhecemos um pouco da história desse apóstolo. João era filho de Zebedeu, um homem de posses, e trabalhava como pescador junto com seu irmão Tiago, até ser chamado por Jesus para segui-lo. Em João 1:1 está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo no início, João apresenta Jesus como eterno, sem começo nem fim, e igual a Deus. Isso explica por que o Evangelho não traz uma genealogia de Jesus. Sua missão é mostrar que ele é o Filho de Deus e o próprio Deus. Em João 1:14, lemos: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Aqui, João destaca que Jesus, embora eterno, se fez humano para viver entre nós e cumprir sua missão redentora. João 3:16 afirma: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo seguinte, João 3:17, entendemos o propósito da vinda de Cristo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Evangelho de João também apresenta 7 milagres que revelam o poder e a compaixão de Jesus. Em João 2:11, Jesus transforma a água em vinho em um casamento. Em João 6:14, ele multiplica 5 pães e 2 peixes, alimentando cerca de 5.000 pessoas. Em João 11:44, vemos a impressionante ressurreição de Lázaro, demonstrando seu poder sobre a morte. Ao longo de todo o Evangelho, João nos convida a crer em Jesus como Filho de Deus. Em João 20:31, ele declara: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Assim, o Evangelho de João é um testemunho poderoso da divindade de Cristo, de seu amor por nós e da esperança da vida eterna para todos os que creem nele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque já existia antes de mim. E todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não.
Disseram-lhe, então, quem és? Para que possamos dar resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que haviam sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, por que batizas, então, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis. Ele é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo até ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vinha o batizando com água. João testificou, vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ao ouvirem isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, perguntou, que buscais? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu, vinde e vede. Foram, viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia, sendo já quase a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João e seguiram Jesus. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia e encontrou Filipe, dizendo-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu, vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe disse, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele, e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões,
lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu, e disse-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali, e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu, e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida.
O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu, e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu, e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali, e foi para Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam,
vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse, e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achará melhor? E disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa. Jesus, novamente, fez este segundo milagre, quando ia da Judéia para Galiléia. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Próximo à Porta das Ovelhas, havia ali um tanque chamado Betesda, em hebraico, o qual possuía 5 alpendres. Nesses alpendres, uma multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos permanecia deitada, esperando o movimento das águas. Pois de tempos em tempos um anjo descia ao tanque e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque após essa movimentação era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Entre os enfermos, havia um homem que já estava naquela condição havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado ali e soube que ele já estava enfermo há tanto tempo, perguntou-lhe: Você quer ser curado? O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, outro desce antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou o leito e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, e não é permitido carregar seu leito. Ele respondeu: Aquele que me curou foi quem me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe então: Quem é esse homem que te disse isso? Mas o homem não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Você foi curado, não peque mais, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi até os judeus e contou que havia sido Jesus quem o curara. Por isso, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus, porém, lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por essa razão, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois não apenas quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus explicou: em verdade vos digo, o filho nada pode fazer por si mesmo, se não vir o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho também faz igualmente. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e mostrará obras ainda maiores, para que vos admireis. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, também o filho dá vida a quem quer. O pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também deu ao Filho o poder de ter vida em si mesmo. E lhe concedeu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos surpreendais com isso. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal, para a condenação. Por mim mesmo, nada posso fazer. Como ouço, julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vocês enviaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um homem, mas digo isso para que vocês sejam salvos.
João era uma lâmpada que ardia e iluminava, e por um tempo vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam que o Pai me enviou. E o próprio Pai, que me enviou, deu testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. A sua palavra não permanece em vocês, porque não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não busco glória dos homens, mas conheço vocês, não tenho amor de Deus em seus corações. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Como podem crer, se aceitam glória uns dos outros e não buscam a glória que vem do Deus único? Não pensem que serei eu quem os acusará diante do Pai. Há um que os acusa, Moisés, em quem vocês têm colocado sua esperança. Pois, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se vocês não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, pois via os sinais que ele realizava curando os enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se assentou com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos possam comer? Ele disse isso para testá-lo, pois já sabia o que iria fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então André, irmão de Simão Pedro, disse: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: Mandem o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e cerca de 5.000 homens se assentaram. Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os discípulos, que os distribuíram aos que estavam assentados. Fez o mesmo com os peixes, dando-lhes o quanto desejavam. Quando todos se saciaram, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães que haviam sobrado. Ao verem o milagre que Jesus realizará, aqueles homens disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo que viriam para fazê-lo rei à força, Jesus retirou-se sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos desceram ao mar, entraram no barco e começaram a atravessar em direção a Cafarnaum. Já era escuro e Jesus ainda não tinha vindo até eles. O mar se agitava com força, pois um grande vento soprava. Depois de remarem por cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. Ficaram amedrontados, mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Eles o receberam de bom grado no barco, e logo chegaram à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar percebeu que só havia um barquinho, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos vieram de Tiberíades, próximos ao lugar onde tinham comido o pão depois que o Senhor deu graças. Vendo que Jesus e seus discípulos não estavam ali, a multidão entrou nos barcos e foi a Cafarnaum à procura dele. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram do pão e se saciaram. Trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, pois este foi selado pelo Pai, Deus. Eles perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Eles disseram: que sinal farás para que vejamos e creiamos em ti? Que obra realizarás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: Moisés não lhes deu o verdadeiro pão do céu, mas meu Pai lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão.
E Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já lhes disse que vocês me viram e ainda assim não creem. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus começaram a murmurar porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como pode, então, dizer: Desci do céu? Jesus respondeu: Não murmurais entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode este homem dar-nos sua carne para comer? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim também quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não como que os pais de vocês comeram e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem pode ouvi-lo? Sabendo que murmuravam sobre isso, Jesus perguntou: Isso os escandaliza? E se vocês vissem o Filho do Homem subir ao lugar onde antes estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não criam e quem o trairia. E acrescentou: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Jesus perguntou aos 12: Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Não escolhi eu a vocês, os 12. Contudo, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas Iscariotes, filho de Simão, pois era ele quem haveria de traí-lo, sendo um dos 12. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia, evitando andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Aproximava-se a festa judaica dos tabernáculos. Seus irmãos lhe disseram: Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Já que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não chegou o momento certo, para vocês, qualquer hora é certa. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele.
Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução, sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês estão tentando matar-me? Você está endemoninhado, respondeu a multidão. Quem está tentando matá-lo? Disse-lhe Jesus: fiz uma obra, e todos vocês estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades realmente concluíram que ele é o Cristo? Nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez. Os fariseus ouviram a multidão cochichando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por um pouco mais de tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me encontrarão, e aonde eu estou, vocês não podem ir. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende este homem ir, que não o possamos encontrar? Pretende ir para onde vivem os nossos compatriotas dispersos entre os gregos e ensiná-los. O que ele quis dizer quando falou: vocês me procurarão, mas não me encontrarão, e aonde eu estou, vocês não podem ir? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ao ouvirem essas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi e de Belém, cidade onde viveu Davi. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso algum de nós, as autoridades ou os fariseus, creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique, e verá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava.
E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus, e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou não podeis vir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam, e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí, e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo,
e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, não dizemos nós bem que é samaritano, e que tens demônio. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busque, e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E, se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que o conheciam como mendigo diziam, não é este aquele que se sentava e mendigava? Uns diziam que era, outros diziam que parecia com ele. Mas ele mesmo dizia, sou eu. Perguntaram-lhe então como os olhos foram abertos. Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e agora vejo. Perguntaram, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Levaram aos fariseus o homem que antes era cego. Era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus lhe perguntaram novamente como ele havia recebido a vista, e ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Tornaram a perguntar ao cego, que dizes tu daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, até chamarem os pais dele. Perguntaram, este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego. Como é que agora vê? Seus pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como vê agora, não sabemos, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Tem idade, perguntai-lhe. Ele falará por si. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram, tem idade, perguntai-lhe. Chamaram novamente o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Tornaram a perguntar, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse, e não ouvistes. Por que quereis ouvir outra vez? Quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram,
discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Isso é extraordinário, que não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Nunca se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecados e queres ensinar a nós? E o expulsaram. Jesus soube que o haviam expulsado e, encontrando-o, perguntou: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: Tu já o tens visto, e é quem fala contigo. Ele então disse: Creio, Senhor. E o adorou. Jesus disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas, como agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também a estas me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesma dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Houve, por causa dessas palavras, nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: Tem demônio e está louco, por que o ouvis? Outros diziam: Estas palavras não são de endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: Muitas boas obras vos tenho mostrado da parte de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Responderam os judeus: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo vós dizeis: Blasfemas,
porque disse: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço, ainda que não creiais em mim, crede nas obras, para que saibais e compreendais que o Pai está em mim e eu nele. Procuraram, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Muitos foram ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos, cujo irmão, Lázaro, estava enfermo. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Jesus, ao ouvir isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e, depois, disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará da sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E, por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, encontrou-o já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava de perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Creis tu isso? Ela lhe disse: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dizendo isso, foi chamar Maria, sua irmã, em segredo, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa, e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro, para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, ao vê-la chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, então, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Jesus, pois, novamente muito comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido.
Eu bem sei que sempre me ouves, mas, por causa da multidão que está em redor, disse isto, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tomar-nos-ão o lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região próxima do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Procuravam, pois, a Jesus, e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o prendessem. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura o guardou, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Muitos dos judeus souberam que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, uma grande multidão, que viera à festa, ouvindo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu-lhe ao encontro, e clamava: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Seus discípulos, a princípio, não entenderam isso. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito a seu respeito e que lhe fizeram isso. A multidão, pois, que estava com ele quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dentre os mortos, dava testemunho. Por isso a multidão saiu-lhe ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que o mundo vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora.
Mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão, que ali estava e ouvirá isto, dizia que fora um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como, pois, dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, escondeu-se deles. E, ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Contudo, ainda muitos dos principais creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me disse, assim falo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo o diabo posto já no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou:
dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Simão Pedro, pois, fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se-lhe sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como eu disse aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vô-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não creis tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis também. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas: não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vô-lo disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda a que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas, e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto para que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que é isto que nos diz? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer com isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E, naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai, e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interroge, por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou essas coisas, e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas, agora, vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Judas, pois, tomando uma escolta de soldados e alguns guardas dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe havia de acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhes disse Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpria a palavra que dissera: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? A escolta de soldados, com o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiro a Anás, pois era sogro de Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote. Caifás era quem havia aconselhado aos judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro ficou fora, à porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e fez entrar Pedro. A criada porteira disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali os servos e os guardas, que tinham feito uma fogueira de brasas, porque fazia frio, e aquentavam-se. Pedro estava com eles, aquentando-se também. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada falei em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei, eis que eles sabem o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dá testemunho do mal, e, se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, ainda amarrado, a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava ali, aquentando-se. Disseram-lhe, pois, não és tu também um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no jardim com ele? Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era de manhã cedo, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, a fim de poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a eles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Pilatos lhes disse: Tomai-o vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus lhe disseram: A nós não nos é lícito matar ninguém. Isso foi para que se cumprisse a palavra que Jesus havia dito, indicando de que morte havia de morrer. Pilatos voltou ao pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Pilatos replicou: Sou eu por acaso judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos:
Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E, tendo dito isso, voltou aos judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes o costume de que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos clamaram outra vez, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era salteador. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se soltas este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei se opõe a César. Ouvindo, pois, essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta da hora sexta, e Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Tomaram, pois, Jesus. E ele, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu um título e o colocou na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, o Rei dos Judeus, mas, ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas roupas e fizeram 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, tecida de alto a baixo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Estavam, pois, junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto dela o discípulo a quem amava, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E, tendo posto uma esponja cheia de vinagre em um ramo de sopo, chegaram-no à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, então, para que os corpos não permanecessem na cruz no sábado, pois era o dia da preparação, e aquele sábado era grande, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Chegando, porém,
A Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente fora ter com Jesus à noite, veio trazendo cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é o costume dos judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde foi crucificado havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do sepulcro, colocaram Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi até Simão Pedro e até o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Inclinando-se e olhando para dentro, viu os lençóis no chão, mas não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Viu os lençóis ali postos e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, não com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava chorando fora, junto ao sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe disseram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone. Que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Jesus veio, estando as portas fechadas, e pôs-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, aproxima a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou, na presença dos seus discípulos,
muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois disto, Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 covados. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito, pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso para significar com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. E, dito isso, acrescentou: Segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que também se recostara sobre o peito de Jesus na ceia e perguntara: Senhor, quem é o que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Aqui finalizamos a leitura deste maravilhoso texto do Evangelho. Ao longo do Evangelho de João, vimos Jesus como o Verbo eterno, a luz que brilha nas trevas, o pão da vida, a videira verdadeira, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Cada capítulo nos revela o imenso amor de Deus pela humanidade, e o convite constante para que creiamos nele e tenhamos vida eterna. Se esta leitura tocou o seu coração, inscreva-se no canal para receber mais mensagens que edificam a fé e aquecem a alma. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança, e escreva nos comentários o que mais falou com você nesse evangelho tão poderoso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos os seus caminhos. Que você ande na luz, assim como Ele é a luz. Que a sua fé seja fortalecida a cada dia e que você jamais se esqueça:
Deus está contigo, hoje e sempre. Deus te abençoe.